Muito bem. Hoje a gente vai ver as formas da reta. Tá? O que foi que a gente viu no nosso encontro anterior? Nós vimos que se a gente tem dois pontos, nós somos capazes de determinar a equação da reta que passa por eles dois. E a ferramenta que a gente usou para isso foi os determinantes. Tá? Lembrando que pode-se usar também a expressão das funções afins, né? Aí você geraria um sistema de equações e você também poderia obter, de fato, a mesma equação, inclusive. Né? Então, dado uma equação de reta, a gente pode escrever ela de quatro formatos. Então, tem a forma geral, eu vou colocar aqui, por mais que haja repetição das letras entre as formas, mas não necessariamente é da mesma. Então, por exemplo, a forma geral. Deixa eu só responder aqui, tem uma pergunta aqui. Eu acho que ou é uma pergunta ou uma afirmação, não sei. É que a reta é infinita. Com a reta dá para fazer um plano. Na verdade, para fazer um plano, eu preciso de duas. Então, Ela não é infinita se você delimitar ela, porque para ter uma reta precisa de dois pontos, né? isso. Então isso já limita ela, né? Pergunta. Na, Não, eu quis dizer duas coisas diferentes, entendeu? Só escrevi. bom, aí tem uma. Como é que eu posso dizer? Tem uma informação sutil aí no que a gente está discutindo. Para se ter uma reta, eu preciso só de dois pontos. Ou seja, dois pontos determinam. Mas uma reta ela tem infinitas. Então, quando eu defino dois pontos, na verdade a reta ela passa por eles dois. E não está limitada a começar ou terminar num deles. Porque se limitar é segmento de, né, professor? Ou segmento ou semi-reta. Né? Porque a semi só tem ponto inicial. E o segmento tem inicial e final. Né? Só para ficar completa a informação, vou colocar aqui os três casos. Onde eu estou marcando o ponto aqui, significa origem ou fim. Então, por exemplo, aqui o primeiro é reto, a reta R. O segundo é semi-reta, porque tem origem, mas não tem fim, né? Ele começa num ponto e passa por outro. E o segmento, ele começa em um e termina no outro. Tá? Então tem essas três informações. Matematicamente eu posso definir as três, porém nós estamos estudando só o primeiro. Para definir esses dois casos, só se a reta estiver na forma segmentada. Ou, desculpe, segmentada não, paramétrica. Se estiver na forma paramétrica, eu tenho como definir qualquer um dos três aqui. Porém, não é o caso a gente estudar essa diferenciação dos três. A gente está estudando retas propriamente dito. Então, estamos estudando o primeiro caso. Aí, o primeiro caso, eu tenho esses quatro formatos, né, que pode, de forma alternativa, né, determinar todos os pontos, né, de uma reta. Então, na aula anterior, a gente viu um pouco da ideia da forma geral, que é esse formato aqui. A reduzida é quando a gente isola o y. Então, eu vou escrever assim, A1x, só para ficar diferente desse A e desse B, né? Então, esse é o formato da forma reduzida.
é com y isolado, então é a mesma cara da função afim. A função afim a gente escreve assim também. Aí tem a forma segmentada. Que quando a gente for ver as cônicas, a gente vai usar fortemente esse formato aqui para as outras cônicas, né? Quer dizer, para todas elas, né? Que a gente nem estudou ainda, mas a circunferência, a elipse e hipérboles, elas vão ter esse formato segmentado. E é difícil escrever outro formato. Né? E a paramétrica é o que tem aparentemente uma cara não tão bonita, mas ela é super prática, né? Principalmente para quem usa vetores. Então, esse último aqui é o que é capaz de determinar as três. Os anteriores só se for retas. Esse aqui eu tenho como distinguir, né, a reta da semi-reta do segmento, por exemplo. Muito bem, então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai relembrar, o que a gente viu na aula anterior, ou seja, a gente vai escolher aqui 2 pontos, a gente vai determinar a equação dessa reta e vai escrever seus formatos possíveis. Né? Essa é a ideia da aula de hoje. Então, primeiro, alguém escolha 2 números para 3 e 1. Muito bem, 3 e 1 para ser as coordenadas do ponto A e o ponto B. 5 e 2. Muito bem. Vixe, alguém colocou aqui no chat, mas já tinham feito a escolha. Muito bem. Então, está aqui os 2. Primeira coisa que a gente vai fazer é determinar a reta que passa por eles 2. Bom, e para determinar a reta que passa por eles 2, para usar determinante, o que nós sabemos, né? Que a condição de alinhamento me garante que se eu tenho 3 pontos alinhados, o determinante dos 3 dá 0. Ora, mas aqui eu só tenho 2. Quem seria o terceiro, então? Seria o representante de todos os pontos da reta R. Como a minha reta R possui infinitos pontos, então a gente vai pegar o representante dos infinitos pontos, que são as variáveis x e y. Então, essa é a ideia, né? A reta que passa por esses 3 pontos aqui, a gente pode determinar usando o determinante. Então, aqui vai ficar assim, x, y em 1, 3, 1 e 1, 5, 2, 0. Ou, desculpe, 5, 2 e 1. Muito bem. Quanto tem que dar esse determinante? Quem lembra? 0. Muito bem. 0. Por quê? Porque é uma reta, e porque se tivesse mais de um, seria uma área. 3 pontos. Porque não é uma forma que Mas se fechada. quiser, não é mais uma reta, é o espaçamento cúbico dele. É porque não por forma. aí. Aí ia ser um triângulo, quer dizer, como o senhor falou. Como é uma reta, Isso. reta. Isso, exatamente. Assim, no fim das contas, vocês falaram, né, assim, cada um com as suas palavras, mas foi exatamente isso. Se isso não dá 0, significa que esses 3 pontos não estão alinhados,
consequentemente, eles vão determinar a área, né, ou do triângulo ou do paralelogramo formado entre eles, que é justamente isso. A gente usa essa expressão aqui também para calcular a área de triângulos, né, dado 3 pontos não alinhados. A reta tem que estar alinhado, né? Os pontos, né, todos eles são alinhados. Então, calculando isso aqui, a gente já conhece bem, né, uma das maneiras de usar isso, que é primeiro fazendo a repetição aqui dos extremos, e agora fazer os produtos aqui. Bom, todas as coordenadas aqui, pelo menos as escolhidas, foram positivas, né? Consequentemente, aqui vai ter trocas de sinal, né? Bom, então, quanto é que dá o produto aqui na primeira linha? 3y aqui. 5Y. dá 5. Dá 1, perdão. E o outro vai dar 2x. Não. E o outro vai dar 2x. Aqui. Vai dar só y. Ah, de baixo pra cima vai dar 2. 6. Ah, tem o 3 ali. Tem um 3 aqui. Vai dar x Aqui. e vai dar y. No caso, 5y, né? É 5y, né? Esqueci do lá em cima. Muito bem. Todo mundo está por dentro, né, do que acontece aqui, né? Só para quem não está, a gente multiplica os termos da linha. Tá? Desse lado tem troca de sinal, desse lado não tem troca de sinal. Muito bem. Aí, a nossa reta R vai ser composta pela soma desses elementos. Então, eu vou somar menos 5, menos 3y, mas é porque está pequenininho, né? Vocês querem que eu aumente, é isso? Tá pequeno? Tá normal. Porque se estão dizendo que não está dando para ler, é porque está pequeno. É, não sei. Mas tá normal. Não, é porque Lily é cega mesmo, tá? Ah, é? Aí eu Ela, ponho assim, ela tá afirmando, Professor, então tá não vou normal, dá negar. pra ver. Ah, se for ô, assim. professor. Aí, ó. Professor, você me chamou de cega mesmo aí, viu? Não, eu estou perguntando. Não deu problema de visão mesmo, mas tá bom. Tá bom, professor, assim dá pra ver. Ok. Muito bem. Tá, e agora a gente opera aqui, né? Aí, operando, a gente vai agrupar primeiro os termos de x. Aí, x menos 2x dá quantos x? Menos um X. Menos 1x. E 5y menos 3y, são quantos y? 2Y. E vamos ver os números. Aqui a gente tem 6 menos 5. Isso aqui é igual a 0. Disfarça. 0, tá certo. Então, com isso, a gente escreveu aqui no primeiro formato, forma geral, tá aqui, é o mesmo formato. Agora, a gente vai escrever na forma reduzida, né? Todos, quer dizer, essa mesma reta aqui a gente vai escrever nesses 4 formatos aqui. Como é que fica, então, isso aqui na forma reduzida? Pode falar, Eduardo.
No caso aí, professor, é função do primeiro grau, não? Na verdade, pode ser, né? Se eu disser que y é f de x, aí virou uma função polinomial de grau 1, de fato. Mas aí eu quero colocar na reduzida. E como é que é a reduzida? A reduzida, ele tem o y isolado. Aí fica exatamente a cara da função afim. Aí a pergunta é, como é que eu transformo isso aqui, né? Como é que eu mudo o Y formato dessa? a x menos 1. Muito bem, o que ele está falando é para isolar, né? Ele está falando o seguinte, no caso, o Jonatas, né? Ele está dizendo que 2y vai ser igual a x positivo menos 1. Ou seja, esse menos x, ele mudou de lado, né? Onde o divisor de águas é a igualdade, né? Passou para o lado direito da igualdade. Consequentemente, mudou de sinal. O 1 positivo também, do outro lado fica menos 1. Mas aqui o y não está isolado. Eu não quero dois y. Eu quero só um. Ó, o formato aqui é só y. Aí como é que a gente faz agora? A gente des... Essa palavra não existe, mas desisola o y, colocando x no lugar, Peraí, diga de novo. trocando o x e o y do lugar. Eu ia falar desisolar o y, mas essa palavra não existe. Eu não sei se não existe. Qual é a pergunta, diretor? Eu quero saber como é que eu faço para deixar só y aqui. Passo 2, do Muito outro bem. lado. Tudo dividindo, professor. Aí como é que fica? Fica assim. Divide o X e o menos um. X menos 1 dividido por 2. Muito bem. Aí chegamos, então, no segundo formato. Né? Essa aqui é a forma reduzida. Professor, e se eu quisesse ir atrás da função, né, que passa por esses dois pontos aqui? Já está aqui. Seria essa a lei dela, né? f de x igual a x sobre 2 menos 1 meio. Agora eu quero colocar no terceiro formato. O terceiro formato é a forma segmentária. Muito bem. Oi? Não sei como colocar no terceiro termo. Muito bem. Então, a ideia do terceiro é o seguinte. Vamos olhar aqui como é. Na verdade, essa segunda aqui é reduzida. Essa daqui é geral. Deixa eu escrever aqui do lado. Essa aqui é a forma geral. Essa aqui é a forma reduzida. Agora a gente vai para a segmentária. A segmentária é assim, ó. É x dividido por alguém, então não é 2x, não é 3x, não é 4x, é só o x. O número fica embaixo. E aqui, mesma coisa. O y não vem acompanhado de nenhum número, e sim do denominador igual a 1. Então, a gente tem que observar bem essas características e não pode fugir delas. Então, aqui eu vou usar a forma geral para transformar na segmentária. Então, a ideia vai ser assim, ó. Esse 1 aqui eu vou mudar de lado, tá? Então, vai ficar assim, ó, menos x mais 2y igual a menos 1. Bom, eu quero que aqui do lado direito não seja o menos 1, e sim seja 1.
Isso aqui é fixo, né? Quem vai mudar aqui é o A2 e o B2, né? Então, aqui está quase lá. Vou multiplicar, então, tudo por menos 1. Então, ficou menos x mais 2y igual a 1. Ou, desculpa, aqui eu tenho que mudar. Então, menos com menos é mais com menos é menos, e menos com menos é mais. Pronto, mudei. Aí, está quase lá, né? Porque isso aqui eu posso escrever assim, x sobre 1, que dá o próprio x. Aqui não pode ser menos. Tem que ser mais. Ó. E o sinal desses dois, ele não fala nada. Então, é isso aqui que eu vou ter que mudar. Eu tenho que transformar isso aqui numa coisa do tipo y sobre alguém. É esse alguém que eu não sei que eu tenho que colocar ainda aqui, mas é só o que falta. Bom, o que vocês acham que eu tenho que colocar aqui de tal maneira que essa expressão vire essa? Todo mundo entendeu? Todo mundo Colocar entendeu a um. pergunta? Aqui, ó. Esse denominador aqui, ó, que está acabando em vermelho, tem que ser alguém de tal maneira que a fração vire menos 2y. Bom, a Bianca está dando a ideia para pôr 2, né? Ok. Só tem uma pequena diferença. Eu sei que envolve o 2, mas esse 2 multiplica y. Se eu coloco 2 aqui, eu estou dizendo que agora o y está sendo dividido por 2. E, na verdade, né, muito bem. Na verdade, aqui tem que ser 1 meio. Menos 1 meio, na verdade. Aí, por que menos 1 meio? Porque é o seguinte, aí vou comentar um pouquinho como é que as frações funcionam. Eu tenho essa fração aqui, que é uma divisão de duas frações. E isso pode ser reescrito assim, ó. AB dividido por CD. E aqui a gente pode operar assim, ó. AB vezes DC, né? Observa a primeira e multiplica por inverso da segunda. Exatamente. O que isso significa? Né? Aqui no caso vai ficar A vezes D. Fração. Então, essa divisão de frações se resume a isso. Ou seja, olha quem está no numerador, né? São os extremos. É o cara mais alto, ou seja, o numerador da fração de cima, com o denominador da fração de baixo. Significa que eu tenho outras maneiras de escrever isso aqui. E uma outra maneira equivalente a isso aqui seria assim, ó. Olha só, eu peguei esse A e passei lá para baixo. Aí, se eu for realizar esse processo, né? Se a gente for observar bem, ó, o produto dos extremos fica no numerador e o produto dos meios fica no denominador. Com essa mudança aqui, ó, os extremos, AD vezes 1 dá AD. Quer dizer, esse produto aqui continua no numerador. E os meios continuam no denominador. Quer dizer, eu posso mudar esses elementos de tal maneira que isso aqui é invariável. Então, outra maneira, né, de eu fazer essas mudanças aqui é fazer assim, ó, AD sobre B sobre C. É que eu vou botar 1 só para, né, ficar os 4 elementos aqui. AD vezes 1 dá AD. B vezes C está aqui. Quer dizer, essas 3 frações aqui são equivalentes. Então, aqui,
eu tenho menos 2y, se eu for escrever nesse formato aqui, sobre 1, sobre 1, sobre 1. Então, significa que esses elementos aqui, o único local que eu posso mudar eles é colocando eles lá embaixo. E colocando eles lá embaixo, isso aqui vai ficar y sobre 1 sobre 1 menos 2. Y sobre 1 é y. E embaixo fica menos 1 meio. Então, né, é estranho, porque a gente não tem esse hábito, né, de trabalhar com as frações. Mas é a maneira, né, que a gente tem de escrever a nossa reta na forma segmentada. Que é o terceiro formato, que é essa daqui. Então, o A é 1 e o B é menos 1 meio nesse formato. Todo mundo entendeu a ideia desse formato? Daquele jeito, né? Mas sim. Eu não sei que jeito é esse. É mais ou menos. Mas deu para entender a base. A base deu. Ok. Lília falou que não. Faltou a altura e o comprimento. Hã? Só deu para entender a base, entendeu? Faltou a altura e o comprimento. Nossa, cara. Caraca. Tinha que mandar Eu essa. entendi agora. Pois é. E eu Super engraçado. ainda... Não tá rindo aqui, eu não dá nada. E eu procurando a altura aqui. Tá. Ah, não, mas- gente, se leva a sério demais. Olha o que você fez com o professor Luiz. Sim, mas, Lilian, diga aí onde foi que você não entendeu. Tudo. Meio que tudo. Na dúvida vai tudo, professor. Explica de novo que não tem problema não. Ok. O que eu tinha dito foi o seguinte: quando nós dividimos frações, existem algumas equivalências. Existem algumas mudanças de posição que, no fim das contas, vai dar a mesma coisa. Tá? Então, como é que a gente faz a divisão de frações? Eu vou chamar de extremos, né? O número mais acima e o número mais abaixo. Então, a gente multiplica eles dois. Ó. E o meio, a gente multiplica, ele vira o denominador. Né? Isso é o resultado da divisão de frações. Então, significa que eu posso mudar esses elementos, né? Por exemplo, esse A, eu posso botar ele lá embaixo, como eu fiz aqui. Se eu for aplicar de novo o processo de divisão aqui, significa que os extremos a gente multiplica e vira numerador, né? Então, AD vezes 1 dá o AD, e BC multiplicado vai dar o próprio BC. Quer dizer, essa fração aqui, essa divisão de frações, dá a mesma coisa que essa divisão de frações. Aí eu fiz mais algumas alterações aqui. Né? Outra alteração que eu fiz foi essa. Peguei o D, passei ele lá para cima, ficou AD. Isso também eu posso, porque o produto dos extremos, né, AD vezes 1 vai dar AD, e BC, né, vai dar BC e vai continuar aqui no denominador. Lembrando que isso aqui é o resultado da divisão de frações. Então, eu vou fazer isso aqui. Essa fração, esse termo aqui, posso ser escrito assim, ó. E esse menos 2 que eu quero tirar ele daí,
no fim das contas, eu estou mostrando com esse caso aqui, mais geral, que se eu for retirar ele, o único lugar que eu posso colocar ele é lá embaixo. E foi o que eu fiz, eu coloquei lá embaixo. Por quê? Porque se eu faço essa divisão aqui, os extremos, que é menos 2 vezes y, fica no numerador, que dá menos 2y, e 1 vezes 1 é o denominador, né, que fica aqui embaixo. Quer dizer, aí eu volto ao que eu era. Então, com essa mudança de posição, nós ficamos assim, ó, y dividido por 1 dá y, que é o que eu quero, deixar o y sozinho, e meu denominador fica essa fração aqui, menos 1 sobre 2. Aí eu tenho, literalmente, o formato da segmentária, que é o que a gente estava procurando, né, que é esse formato aqui. Agora ficou menos pior? Agora ficou melhor. É exatamente isso. É isso. Você pode agrupar os meios e você pode agrupar os extremos. No fim das contas, é isso que eu quero dizer. Se eu posso agrupar os extremos, eu também posso separar os extremos, né? Ou seja, se eu quero tirar esse cara daqui, o único lugar desses 4 que ele pode é lá embaixo, porque ele está na posição extrema. Só pode ir para o outro extremo. E os meios também. Se eu quisesse mudar os meios, eu só poderia mudar entre eles. Né? Isso tudo para preservar o resultado. Né? Muito bem. E, beleza. Agora vamos para o último formato, que aparentemente é o bicho-papão, mas no fim das contas não é difícil. Né? Ele só não é muito utilizado no ensino médio, assim, na prática. Então, o último formato, que é a forma paramétrica, esse formato aqui, essa forma é quando se estuda vetores. Né? Nós temos tempo, né? Inclusive, eu posso dar uma ideia de vetores, que é uma ideia que é usada em física, né, no primeiro ano. Lembrando que o vetor é uma ferramenta matemática, né? Apesar da física se utilizar dela, mas ela é propriamente dito da matemática. Então, a ideia é a seguinte: vamos utilizar a equação na forma, sempre o melhor é usar da geral, transformar para o resto. Tá? Então, usando a forma geral, o primeiro passo, preste bem atenção nisso que eu estou falando, né? Porque o primeiro passo que é o primordial, né? Para a gente, né, determinar esse último formato. Então, eu vou chamar qualquer um deles de T, né? Que é o parâmetro a ser inserido, né? Tem um parâmetro aqui que vai surgir aqui, ó. Vai surgir uma nova variável. Então, aí eu quero que vocês escolham. Vocês querem que o x seja o t ou o y? O X e o Y foi usado em método. Teve 2 pessoas que falaram. A primeira não deu para entender bem. Eu fiquei na dúvida se ela queria... Quer dizer, que ela falou das 2 variáveis, né? Eu só não entendi o que ela disse exatamente. Eu sei que a Isabel falou... Tá bom. Então, eu vou chamar o x de t. Se eu chamar o y, não tem problema. Não vai ficar exatamente a mesma expressão, mas vai determinar exatamente a mesma reta, sem problema nenhum. Então, essa forma paramétrica, eu não tenho uma única forma. Tá? Eu tenho várias formas para determinar a mesma reta. Eu sei que para verificar se está certo é um pouco mais complicado que esses outros formatos que eu exibi para vocês. Esses formatos aqui são únicos. Cada reta só tem um formato, né, usando esses 3. A forma paramétrica não, ela é mais aberta nesse sentido. Então, eu podia escolher qualquer uma. Escolhi, está aqui o T, tá? Isso aqui é uma variante do primeiro formato, né? Quer dizer, está aqui a geral. Então, vamos substituir. No lugar de x, eu vou colocar o T. Então, vai ficar assim, ó, menos T
mais 2y mais 1 é igual a zero. Aí o que a gente faz agora? A gente isola o y. E isolando o y, né, a gente vai ficar exatamente com isso aqui, ó. Sendo que no lugar de x vai ser o t. Então vamos aproveitar essa conta aqui que a gente já fez, né? Meu y vai ser t sobre 2 menos 1 meio. Então, praticamente acabou. Eu vou só reorganizar essa informação. Como é que a gente reorganiza? A gente escreve x e y como par ordenado. Aí agora eu vou escrever o par dos números que não estão acompanhados pelo t. Bom, em x, tem algum número aqui sem ter a variável t aqui nessa expressão? Não. Então aqui vai ser 0. Aqui eu vou colocar agora do y. Tem algum número aqui que não esteja acompanhado pelo t? O menos 1 meio. Então aqui vai ser menos 1 meio. Mas agora eu vou escrever os números que são acompanhados pelo t. Lembrando que a primeira coordenada é referente a x e a segunda é referente a y. Ou seja, eu escrevo... Pode ser. Pode falar. Eu ia falar, se vai ser 2 e menos 1. Quase. Deixa eu só... Esse menos 1 aí que eu não entendi. É porque do t ali. Do menos Mas- t mais 2x. 2y. Ou então só 2. Não. Porque além do t não tem mais nada. Então é só 2 e 0. Então, para a gente determinar isso aqui, a gente olha só para cá e só para cá, tá certo? Ah, tá. Desculpa. Então é só 2 e nada. Na verdade, aqui são quantos t's? São 1. Só um. Então aqui é 1. Ah. É tipo aquele lance de quando antes tem um 1 porque é invisível, mas não escreve porque não é invisível? Isso. Ah, Isso, tá. exatamente. Aqui são quantos t's? Um só. São 2. Não, é um... Meio, né? É um Aqui T. tem um, mas o que eu estou fazendo com esse t aqui, ó? Deduzindo. Mas pera, Divide porque isso deu aqui. T2 porque deu T2 aí. Porque o 2 saiu em todo mundo. Sim, é porque é o seguinte, aqui é uma expressão que eu quero isolar o y. Ou seja, é igualzinho a essa aqui, ó. É igualzinho a essa. A diferença é que no lugar de x é o t aqui, ó. Não, isso Eu é quando eu certo, por isolar... causa que foi X mais 1, não foi? Aí deu Isso. 2X? Ah, tá. Ok, aí aqui só tem um t, né? Aqui só tem meio t. Por que que aqui só tem meio t? Porque o t eu estou dividindo em 2. Então aqui é meio. Meio t. Eu tenho 1t para x e tenho meio t para y. Então tá... É de novo, Aqui. professor. É de novo o lance porque tem um escondido ali, só que ele não é colocado. É por Isso. isso um meio. Nossa. Entendi. É exatamente isso. Então tá aqui a forma paramétrica. Isso, esse 1 é escondido. E pronto, tá aí os 4 formatos, tá? Tranquilo? Todo mundo entendeu os 4 formatos? Eu entendi. Achei bem legal. Mas, né?
Muito bem. Lembrando que cada formato desse tem uma aplicação melhor, dependendo de onde você, do ponto de vista que você esteja aplicando, tá? Eu sei que aqui a intenção não é especificar esses pontos de vista, né? Mas, só relembrando, se a gente tivesse no contexto de vetores, tudo ia ser feito na forma paramétrica. Isso, essa parte que a gente está vendo é justamente essa, né? Formas da reta. Que são os formatos que ela pode ser escrita. Tá? A segmentária para retas não é tão utilizado, né? A gente vai usar com força quando for ver as cônicas. Todas elas serão usadas nesse formato e vocês vão ver as vantagens, né? Que cada termo desse, ele já vai... A gente tem uma relação geométrica e os gráficos vão ser feitos só observando esses números, né? Vai ser uma coisa assim bem interessante. Sem fazer conta. O número que aparece aqui, ele já me dá as dimensões e a gente já faz a figura. E a reduzida é um formato que é visto no primeiro ano, é um contexto mais de função, né? E a geral é de onde parte tudo, é a forma mais simples, né? É só agrupar os x, os y e deixar o termo independente, isolado. Tá? Então, são esses formatos que são possíveis, lógico que cada um usado mais fortemente dependendo da área que está sendo estudada. Bom, então é isso. Eu vou só mudar aqui o formato de apresentação para, né, exibir vocês e vou liberar vocês. E já já eu abro isso para o pessoal do terceiro D. Eu abro a atividade da eletiva, né, para vocês, né, se divertir. Professor, Oi, o senhor vai botar essa aula lá no Sejaduc? sim, já já. Tá certo. Ok, já está aparecendo a galera. Menino. Umas mensagens aí, tem alguém nervoso aí. Tem algum celular vibrando que só. E Jéssica, seu microfone. desliga o microfone. Aí. Não, acho que não é microfone, não. Será que é? Será É que o microfone dela que estava ligado. O microfone dela tá ligado, professor. O celular vibra e aparece. Muito bem. Professor? Oi.